E vamos lá, gravação do exercício 5. Vamos ler ele com bastante calma para procurar as exigências do exercício e aí nós vamos concluir ele juntos. Determine os zeros, que são as raízes da equação, né, de cada um dos seguintes polinômios, escreva-os em sua forma fatorada. Então, olha só, já temos bastante coisa. A primeira coisa é vamos ter que encontrar as raízes, os zeros do polinômio. É necessário para escrevê-los em sua forma fatorada. Então já estou numa ordem legal aqui, ó. Esboce o gráfico. Para esboçar o gráfico, eu também preciso de duas coisas. Eu preciso das raízes e eu preciso também saber o sinal do dominante para saber como que esse gráfico se comporta. Não vou precisar de vértices e outras coisas, tal, para esboço, para fazer um gráfico correto de segundo grau, por exemplo, você precisa dos vértices. Aqui, depois determine os intervalos onde a função é positiva. Isso daqui, onde a função é positiva e onde a função é negativa, isso daqui vai sair do esboço de vocês, tá? Então eu estou meio que colocando as coisas na ordem que você deve resolver aqui nesse exercício. E os pontos onde a função é nula. Aonde que a função é nula? A função é nula nos zeros, nas raízes, tá? No caso aqui, seguindo, eu quero fazer o L. O L é um exercício que já demanda um pouquinho mais, tá? Então nós vamos... podemos fazer algum exercício aqui do começo, por exemplo, o D. Eu quero fazer essas quatro coisas para o f de k, que é menos 3k quadrado mais 6. Eu vou ter que resolver buscar as raízes disso daqui. Eu disse para vocês, sempre existe Bhaskara, tá? Sempre pode fazer por Bhaskara. Então vamos fazer isso aqui por Bhaskara. Por Bhaskara eu tenho que calcular delta, que é b quadrado menos 4ac. Então temos que identificar A, B e C. Esse caso aqui é menos 3k quadrado mais 0k, não tem o termo que é k sozinho, mais 6. E aqui nós temos o A igual a menos 3, o B igual a 0 e o C igual a 6. Então já temos algumas características aí. Seguindo, delta é igual a zero quadrado, eu já nem vou pôr, né? Zero quadrado dá zero. Menos 4 que multiplica. Deixa eu só tirar esse rabiscado, porque senão vai ficar feio. Menos 4 que multiplica o valor de A, que é menos 3, que multiplica o valor de C, que é 6. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 6 dá 72. Eu vou conferir aqui, mas acredito que sim. É isso mesmo, 12 vezes 6 é 72. Quando você for fazer a raiz quadrada do delta, 72 não é uma raiz perfeita, tá bom? Eu posso melhorar isso daqui usando fatoração. Então, 72, se eu dividir por 2, ele dá 36, por 2 ele dá 18, por 2 ele dá 9, por 3 ele dá 3, por 3 ele dá 1. Como eu estou trabalhando com raiz quadrada, os parzinhos saem da raiz. Então, isso aqui fica 2 vezes 3 e dentro da raiz fica quem sobrou sem parzinho. Então, o resultado da raiz de delta é 6 raiz de 2. De vez em quando dá uns bug aqui, mas a gente segue, né? Certo. Delta é 6 raiz de 2.
Como é a fórmula de Bhaskara? Normalmente você usa x. X igual menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Só que o nosso problema não é x, né? O nosso problema é k. Então, onde está x, eu vou pôr k. E aqui nós vamos ter o b dá zero. Então, menos zero não muda. Então, fica mais ou menos a raiz de delta, que é 6 raiz de 2, sobre 2 vezes o a, que é menos 3. Disso daqui, eu saio com as duas raízes. Uma carrega o sinal de menos. Uma carrega o sinal de mais. E aqui nós vamos simplificar esse 6. Nós vamos ficar com raiz de 2 positiva aqui para esse caso e raiz de 2 negativa aqui para o de baixo. O de cima deu menos e menos, o resultado é mais. O de baixo mais e menos, o resultado é menos. Temos as duas raízes, então encontre as duas raízes e faça a sua forma fatorada. A forma fatorada aqui eu já vou marcar de vermelho aqui na frente, igual. A forma fatorada polinomial sempre é o dominante que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, e isso se repete até você chegar na última raiz. Como estamos com f de k, é o dominante, k menos a primeira raiz, k menos a segunda raiz, e assim por diante até a última raiz. Então, qual que é o dominante aqui? É menos 3. Então, é k menos a primeira raiz, que é a raiz de 2, que multiplica k menos a segunda raiz, que é menos raiz de 2. Vai virar aqui mais raiz de 2. E nós temos aqui a forma fatorada, 1 e 2 estão cumpridos. Vamos ao terceiro, esboce o gráfico. Para esboçar o gráfico, eu não preciso de dois eixos, x e y. Para esboçar o gráfico, eu só quero o eixo x, que nesse caso, como não é x na nossa f, é nosso eixo que eu vou chamar de k. Aqui eu marco as raízes em primeiro lugar. Eu marco a primeiro zero, a primeira raiz aqui, que é menos raiz de 2. Depois eu marco a outra, né, sempre nas suas posições necessárias. O menos raiz de 2 está sempre à esquerda do mais raiz de 2. É segundo grau. Segundo grau é um gráfico assim ou assim, depende do dominante, né? O nosso dominante aqui, ele é negativo. Um dominante negativo, a função, ela segue dos negativos, passa entre uma raiz e outra e finaliza. Esse é o esboço do gráfico, tá? Não é um esboço tão perfeito assim, mas esboço é assim mesmo. Esboço não é para ser perfeito, esboço é para remover informações. Então nós acabamos de completar aqui o terceiro. Agora nós vamos determinar os intervalos onde a função é positiva, os intervalos onde a função é negativa e os intervalos onde a função é nula. Então, positivo é onde que o gráfico passa para cima do eixo. Ou seja, vai ser o conjunto dos valores x, tal que esse x está entre menos raiz de 2 e raiz de 2. Outro jeito de você usar isso daqui é colocar igual ao intervalo, não incluindo o menos raiz de 2, não incluindo o raiz de 2. Pode usar um parênteses também. Aqui são os negativos, todo lugar onde o gráfico está abaixo do eixo. Como fazemos isso? Então, os negativos
aqui vão ser igual àqueles valores x, tal que. Aqui eu tenho os x reais, né? Não coloquei x pertencente aos reais, mas como estamos trabalhando com funções, isso aqui é subentendido, tá? Menores do que menos 2, x é menor do que menos raiz de 2, ou, porque eu tenho um outro pedacinho aqui, x maior do que raiz de 2. Em intervalos, isso daqui se segue da seguinte forma. Aqui vai do menos raiz de 2 até o menos infinito. Não incluo nem o infinito, nem o raiz de 2. União com. Aqui é o mais raiz de 2 até o mais infinito, que isso aqui continua. Essa função, no caso, ela é muito mais negativa em seu domínio. Pode usar, ao invés de colchetes virado para fora, parênteses. Aonde a função é nula? Nas raízes. Marco menos raiz de 2, raiz de 2. Esse aqui eu consigo descrever os elementos, então eu descrevo assim e pronto, tá? É só isso. Esse caso eu finalizei o exercício 5D, tá? Tá tudo perfeitinho aqui, o exercício está completo. Eu fiz onde que estão os zeros, eu fiz a sua forma fatorada que está aqui em cima, eu fiz o esboço do gráfico, eu determinei onde a função é positiva e negativa, eu precisava do esboço do gráfico para fazer isso, tá, gente? E depois analisei os sinais negativa, positiva e nula. No exercício L é um caso um pouco mais complicado, tá? Você pode fazer as distributivas aqui nesse L. Aqui você tem f de x igual x quadrado menos 5x mais 6 que multiplica 9 menos x quadrado. Interessante para a gente aqui é o dominante e o grau desse polinômio aqui. O grau, simplificadamente, ele é a soma dos maiores valores de x aqui, dos maiores expoentes de x aqui. Então, isso tem grau 4. Tem uma multiplicação de um polinômio de grau 2 com um polinômio de grau 2. Então, eu tenho um polinômio de grau 4. Então, eu já sei que a forma fatorada vai ser o dominante que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, x menos a terceira raiz, x menos a quarta raiz. Tá, beleza. 4 raízes. Nossa. Tudo bem, vamos seguindo, já já a gente descobre isso. O dominante, eu multiplico o dominante daqui com o dominante daqui. Então aqui o dominante é 1, aqui o dominante é menos 1. 1 que multiplica menos 1, eu já descobri que o meu dominante é menos 1. Beleza. O restante das informações, como vocês vão ver, eu já consigo fazer direto a partir das simplificações. Mas eu já vou mostrar para vocês também uma outra forma de descobrir esse dominante, tá? É só fazer a distributiva aqui, desse polinômio por esse. Dá uma trabalheira muito grande você fazer isso. Então eu recomendo que você pegue e coloque isso direto em um software, por exemplo, quando você estiver estudando em casa, lógico, né? Ou trabalhando, no caso. Na vida de vocês acadêmica, vocês precisam saber fazer a multiplicação aqui. Então, você vai multiplicar o x quadrado menos 5x mais 6 por 9 menos x quadrado.
E o resultado dessa multiplicação, vocês podem conferir aí, vai ser isso daqui. Menos x à quarta, mais 5x ao cubo, mais 3x quadrado, menos 45x, mais 54. Observa que eu não precisei calcular essa multiplicação distributiva para descobrir o meu dominante. Bastou eu entender que o dominante ele é composto da multiplicação dos dominantes aqui. E assim você vai seguindo com o exercício. Próximo passo aqui é eu descobrir as raízes desse negócio todo. Para que eu descubra as raízes disso, eu vou precisar, nesse caso de cima, é um polinômio de segundo grau. Eu vou fazer ele separadamente, tá? Então, esse polinômio aqui do segundo grau, ele vai ficar da seguinte forma. O A dele é 1, o B dele é menos 5 e o C dele é 6. Então, eu vou fazer um Bhaskara, delta é b quadrado menos 4ac. E nesse caso, o valor de delta dá 25 menos 4 que multiplica 1 que multiplica 6. O delta dá valor 1. Então, a raiz de delta é raiz de 1, que é 1. E nós temos o Bhaskara, x igual menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. O resultado disso é, no caso, menos b aqui vai ser b com o sinal trocado, então aqui vai dar 5 mais ou menos 1 sobre, aqui embaixo é 2 vezes 1, então dá 2. O resultado disso me leva a duas raízes. Eu vou chamar de raiz x1, vou chamar de raiz x2. Nesse caso aqui, a raiz x1 vai carregar o sinal de menos, que vai ser 4 sobre 2, que dá 2, e essa aqui vai carregar o sinal de mais, 6 sobre 2, que dá 3. Já tenho duas raízes, dois zeros, eu sei que 2 e 3 são zeros aqui, ó. Então, eu já posso reescrever essa parte aqui, tirando o x1 e o x2, eu já vou escrever eles da maneira correta. Então, fica menos 2, menos 3. Basta que eu descubra o x3 e o x4 agora. Aqui, nós vamos ter a parte... Essa daqui foi referente à parte x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu vou fazer agora com outra cor a parte referente a 9 menos x quadrado. 9 menos x quadrado, tudo dá para resolver por Bhaskara, tá, gente? Quando o coeficiente aqui do x é 1 ou é menos 1 e está faltando alguma coisa nessa equação de segundo grau, está faltando por quê? Isso aqui poderia ser menos x quadrado mais 0x mais 9, né? Eu poderia reescrever isso daqui de outra forma para ficar mais dentro dos padrões que a gente conhece. Nesse caso aqui, observa o seguinte, essa está faltando o termo do meio, o 0x aqui. Então, eu vou fazer isso daqui direto. Quando que isso daqui é igual a 0? Quando menos x for igual a menos 9. Menos x quadrado for igual a menos 9. Ou seja, quando x quadrado é igual a 9. Para tirar esse quadrado daqui e passar como raiz quadrada para o lado de lá, eu tenho que colocar mais ou menos a raiz quadrada. Isso é um problema de módulo, tá, gente? Então, aqui nesse caso, nós ficaríamos com as outras duas raízes, que eu vou colocar como x3 e x4. Fica 3, né, mais raiz de 9, e a outra menos 3. É menos raiz de 9. Nesse caso aqui, nós vamos já trocar o x3 e o x4 na jogada, tá? Deixa eu pegar uma borracha menor. Eu não acho. Não tem problema, eu reescrevo aqui.
No caso, uma raiz é 3, no outro caso, a raiz é menos 3, então com o menos da fórmula fica mais. Observa que eu tenho uma raiz dupla aqui. Ah, já vou trocar o dominante aqui também, tá, gente? Menos um. Observa que eu tenho uma raiz dupla, e na raiz dupla, o gráfico bate e volta direto da raiz dupla. Cumpriu 1, cumpriu 2, vou esboçar o gráfico para cumprir o 3. Você só precisa do eixo deitado para esboçar o gráfico, do dominante e das raízes. As raízes aqui são 2. O 3 é raiz duas vezes. Eu vou colocar assim de pezinho só para me lembrar na hora de fazer o gráfico. Depois eu vou apagar esse de baixo, tá? Só para lembrar que ele é raiz dupla. E o menos 3. Lembrando que para fazer esboço não me interessa o eixo Y, porque eu preciso só saber onde que ela é positiva e onde ela é negativa. Eu tenho que o dominante é negativo. Se o dominante é negativo, eu parto com o gráfico lá de baixo e vou chegar na primeira raiz. Opa, é raiz dupla. Então ela volta. Vai atravessar até chegar na próxima raiz e vai chegar até na próxima raiz. Dá para fazer esse gráfico bem melhor. Deixa eu fazer uma segunda tentativa. Ele chega ali na raiz dupla e já vaza. Ele toca e tchau. Agora, para a próxima raiz, ele faz uma concavidade e faz outra concavidade aqui para chegar na próxima raiz. Esse é o gráfico do grau 4 que nós vamos trabalhar aqui, tá? O esboço do gráfico, lembrando, né? É algo mais ou menos assim. O que nos interessa nesse gráfico são algumas coisas só. Aqui é negativo, nessa parte final. Nesse miolo aqui está abaixo também é negativo. Aqui está acima do gráfico e nesse final aqui está abaixo de novo, então esses finais aqui também são negativos. Os outros positivos são esses aqui apenas. Então, os positivos são aqueles x reais, tal que está entre o menos 3 e o 2. Os negativos tem um monte, né? Deixa eu já colocar os nulos, que são os mais fáceis, né? São as raízes. É o menos 3, o 2 e o 3. Não preciso repetir o 3 aqui, lembrando, conjunto não precisa colocar repetições. Aqui agora eu quero colocar os negativos. Deixa eu escolher um outro verde, que esse verde aqui é muito regalado, né? Negativos. Muito cuidado, que é um pouquinho mais chato, tá? Os negativos. Tem um monte, né? Tem 3. Esses primeiros aqui, ó, são os menores do que menos 3. Ou aqui eu tenho os valores entre 2 e 3. Ou temos mais um pouquinho de x negativo aí, que é o x maiores do que 3. Vamos fazer tudo isso aqui por intervalo agora, tá? Os negativos por intervalo é o que fica mais difícil, mas nós já temos aqui isso para nos basear, né? É do menos negativo até o menos 3, lembrando de não incluir nem o menos infinito e nem o 3. Aqui nós temos união, porque nós temos 3 pedacinhos, de 2 a 3. Também união
de 3 até o infinito positivo. Nós vamos aqui, ao invés de trabalhar com colchetes, também podemos trabalhar com parênteses, que é mais rápido de fazer, né? Esses são os positivos, os negativos, desculpa. Os nulos, não preciso colocar em intervalo. Já os positivos eu consigo colocar eles em forma de intervalo facinho. É o intervalo que vai do menos 3 até o 2. Queria fazer o outro, gente, mas o exercício está muito longo. Então, vou interromper a gravação por aqui. Espero que ajude muito vocês. Tô torcendo muito por vocês nessa prova, tá? Ó, bastante estudo, esforço. Vamos lá. Um abraço a todos, bons estudos.